Nos 50 anos das independências das antigas colónias portuguesas em África, uma sugestão de leitura: Libertação e Guerra Fria, a União Soviética e o colapso do Império Português em África, 1961-1975, da historiadora Natália Telepneva. É uma obra que conta as ligações dos movimentos de libertação na África lusófona à União Soviética, à China e aos países do Pacto de Varsóvia, com base em entrevistas e arquivos que foram recentemente abertos e disponibilizados na Rússia e na Europa de Leste. O jornalista José Manuel Rosendo conversou com a autora Natália Telepneva sobre este livro. Em África, nos anos 60, noutros países, os movimentos de libertação já estavam muito ativos. Porquê é que os movimentos de libertação em Angola, em Moçambique e também na Guiné começaram tão tarde? The movements of liberation. Os movimentos de libertação começaram de facto muito tarde, porque a natureza ditatorial do regime português era tal que não permitiu uma transição pacífica para a independência. Houve tentativas, nos anos 50, da parte dos líderes dos movimentos de libertação lusófonos de negociarem as independências, tal como foi feito na Guiné-Conakry ou na África do Sul com os britânicos e os franceses. Mas essas tentativas não resultaram e, por isso, no início dos anos 60, os movimentos de libertação em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau decidiram começar uma luta armada para tentar derrotar o colonialismo português pelas armas. Struggle to try to defeat Portuguese colonialism with the force of arms. Ora, era preciso bastante mobilização para se poder iniciar uma guerra de guerrilha, porque, é claro, uma guerra precisava de treino militar, de armas, de financiamento e também do acordo dos outros Estados africanos que acolhiam os movimentos de libertação e que também tinham conquistado a sua independência há pouco tempo. Não tem a ver com a ausência de líderes? Nota-se que há um conjunto de líderes que vem estudar para Portugal, ganha maturidade política e só a partir daí é que começa a desenvolver atividade política com mais intensidade. Não se ficou a dever também essa ausência de liderança? Yes, that factor also, of course, made a difference because Sim, esse fator também pesou, porque muitos líderes dos movimentos de libertação que viriam depois a dominar a luta de libertação, por exemplo, do MPLA em Angola ou da Frelimo em Moçambique, muitos desses líderes, como disse, estavam em Portugal, mais precisamente em Lisboa, onde se envolveram no ativismo anticolonial. Muitos deles eram próximos do Partido Comunista Português e foi em 61, quando houve a revolta em Angola, que muitos desses líderes sentiram o incentivo de irem para a África lançar a luta armada. Quem procura quem? São os líderes africanos que querem lutar pela libertação, que procuram o apoio da União Soviética, ou é a União Soviética que procura esse apoio e chama esses líderes para desencadear os movimentos? Boa pergunta. A iniciativa partiu sempre dos movimentos de libertação. Foram eles que procuraram a União Soviética e outros países como a Jugoslávia, a Checoslováquia, a Alemanha de Leste ou mais tarde Cuba. Eles, na verdade, fizeram um esforço enorme para tentarem criar relações com esses países e para tentarem explicar em Moscovo ou em Berlim porque é que estavam a lutar. These relationships and try to really explain the nature of the struggle in Moscow, Berlin. Por que é que procuram a União Soviética e não os Estados Unidos? Mais tarde temos o Olden Roberto, não é, que procura esse apoio dos Estados Unidos. Mas por que é que há esta primeira aproximação à União Soviética? É uma questão ideológica? Acho que a ideologia teve um papel, mas o fator realmente decisivo para a relutância dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos em apoiar os movimentos de libertação foi o papel de Portugal na NATO. The role of Portugal in NATO, right? So
the Azores, the strategic importance of the Azores was really crucial to Washington. Os Açores tinham uma importância estratégica crucial para Washington e por isso eles não queriam incomodar os aliados. Tem razão, é claro que eles acabaram por dar algum apoio, por exemplo, a Oldan Roberto em Angola, mas eles não queriam ir longe demais e muita dessa ajuda foi dada de forma encoberta. Já a União Soviética e outros países socialistas não tinham essas restrições, por isso estavam prontos a dar esse apoio. Eu acho, e esse é um dos argumentos do meu livro, que muitos oficiais soviéticos também sentiram uma espécie de afinidade ideológica com os revolucionários africanos. Já vamos falar mais dos Estados Unidos, mas ainda tenho outra questão que é: porquê é que a União Soviética com Stalin esteve tão adormecida em relação às questões de libertação dos países africanos? E só com Khrushchev é que isso ganha outra dimensão. Foi porquê? Yes, you're quite right. Under Joseph Stalin, especially after the Second World War. Sim, é verdade. Com Stalin, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética não estava muito interessada no Terceiro Mundo, porque os soviéticos, com Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial, estavam mais preocupados com os problemas domésticos, com a reconstrução do país no pós-guerra. Além disso, eles não achavam que valesse a pena apoiar os líderes do Terceiro Mundo. É preciso ver que a descolonização só começou a ganhar tração no final da década de 50, com a Conferência de Bandung e por aí adiante. Mas depois, Khrushchev já teve uma formação que, obviamente, o ajudou a perceber que havia uma oportunidade em se ligar aos movimentos nacionalistas do Terceiro Mundo, incluindo em África. Portanto, eu acho que foi uma combinação de timing e da própria inclinação natural de Khrushchev para usar esse momento para tentar encontrar novos amigos no Terceiro Mundo. Também acho que Khrushchev acreditava verdadeiramente que a União Soviética tinha o dever de apoiar os movimentos de libertação e o socialismo em todo o mundo. Also, I think Khrushchev did genuinely believe that the Soviet Union had a duty to support liberation movements and socialism around the world. Temos depois uma fase em que os Estados Unidos também entram no apoio aos movimentos de libertação. Os Estados Unidos fazem isso para quê? Para não perder terreno em relação à União Soviética, para marcar posição, ou porque queriam também participar nessas lutas de libertação? I think US policy was quite complicated. Penso que a política norte-americana na altura foi bastante complexa. Por um lado, e especialmente com Kennedy, os Estados Unidos quiseram atrair os novos movimentos nacionalistas e o nacionalismo africano, mas ao mesmo tempo havia as preocupações com a Guerra Fria e acho que essa questão dos Açores, no caso do colonialismo português, foi uma questão importante. A posição americana era realmente complexa e contraditória naquela altura. Consegue identificar um momento em que os movimentos de libertação tenham decidido partir para essa luta armada contra o Estado português? Houve um momento, por exemplo, que foi a criação da Associação de Amizade Soviética com os Povos Africanos. Este é o momento ou não é este? Sim, na perspectiva dos movimentos de libertação, eu acho que a revolta em Angola, em 61, foi realmente um momento importante. Também pesou a própria competição entre os diferentes movimentos no terreno em África. Isso motivou todos os movimentos a tentarem ativar as suas estratégias de mobilização para lançarem a luta de guerrilha. Na perspectiva deles, penso que, de facto, 61 foi um momento realmente importante. Também porque foi em 61 que o colonialismo português se tornou realmente um assunto importante na agenda internacional. Por isso, sim, acho que esse foi realmente o momento crucial. 1661, where Portuguese colonialism really became an important issue on the international agenda. So I think that was a really, really crucial moment here. Se eu não estou enganado, o MPLA, nesse fevereiro de 1961, disse que não tinha nada a ver com isso. Ou seja, não foi o MPLA que organizou essa revolta. Foi espontânea. That's right. It wasn't the MPLA that exactly was organizing this moment. It was a much Sim, não foi o MPLA que organizou esse momento. A revolta foi um acontecimento muito mais espontâneo. Mas o MPLA e outros movimentos de libertação utilizaram aquele momento, exploraram-no, dizendo que estavam por detrás daquela revolta. Mas é claro, foi a UPA quem participou e organizou uma parte da revolta em Angola. Eu acho que foi um momento importante e simbólico também. Foi o momento em que os movimentos de libertação
puderam afirmar que a guerra basicamente tinha começado. Escreveu no seu livro: não está provado que os soviéticos tenham incentivado uma revolta anticolonial violenta nas colónias portuguesas. Os soviéticos demoraram algum tempo a perceber o que se estava a passar em África, sobretudo em Angola e em Moçambique e em Guiné. Demoraram tempo a perceber isso. That's right, because there's a lot of debates about how much the Soviet Union actually pushed. Sim, há muita discussão sobre se foi a União Soviética a incentivar os movimentos de libertação para essa opção violenta, especialmente o Congresso Nacional Africano na África do Sul. Mas, neste caso dos movimentos de libertação lusófonos, não há provas de que os soviéticos tenham dado esse empurrão. Acho que a iniciativa partiu dos próprios movimentos de libertação, especialmente depois de 61. O que se pode ver é que líderes como Agostinho Neto ou Amílcar Cabral, quando se mudaram para os países africanos, em especial para a Guiné, começaram a aproximar-se de embaixadas dos países socialistas procurando ajuda, treino militar e financiamento para os movimentos. Por isso, foram eles que optaram por mudar para a luta violenta, procurando depois Moscou. E os soviéticos responderam positivamente. Em muitos casos, não foram os soviéticos que incentivaram essa luta violenta. It was them who really initiated this shift to violent armed struggle. And approached Moscow, and then the Soviets responded positively in many cases. It wasn't the Soviets who kind of pushed for this violent armed struggle. O apoio soviético foi igual para Angola, Moçambique e Guiné, ou a União Soviética tinha algum alvo especial? That's an excellent question, because until now it's hard to fully quantify that aid. Essa pergunta é excelente, porque até agora tem sido difícil quantificar o total dessa ajuda. Há alguns números sobre quantos homens foram treinados nos campos militares e sobre armamentos, mas é difícil quantificar totalmente o apoio dos soviéticos aos movimentos de libertação. O que é claro é que as relações com a MPLA, a Frelimo e o PAIGC foram bastante diferentes. Eu diria que a relação com o PAIGC foi a mais próxima, porque Amílcar Cabral era um excelente diplomata. Mesmo existindo muitas divergências entre ele e os soviéticos, ele era capaz de estabelecer uma relação pessoal muito boa com os diplomatas soviéticos. Já Agostinho Neto, por exemplo, tinha uma relação muito mais complicada com a União Soviética. Ele e os soviéticos nem sempre se encontravam pessoalmente. Geralmente, ele utilizava a sua relação com o Partido Comunista Português para obter mais ajuda dos soviéticos. Em Moçambique, Frelimo e Samora Machel usavam geralmente o potencial de relação com a China para obter mais ajuda dos soviéticos. Por isso, todos tinham táticas muito diferentes para obterem apoios internacionais, mas eu diria que a relação com Cabral foi a mais próxima ao nível pessoal. Frelimo e Samora Machel often used kind of his potential contacts with China, again, to get more aid from the Soviets. So all of them had very different tactics that they used to get international support, but I would say a relationship with Cabral was the closest on a personal level. A União Soviética apoiava os movimentos exclusivamente, estes movimentos, MPLA, Frelimo e PAIGC, exclusivamente para combater as tropas portuguesas ou também para combater os outros movimentos, como o de Olden Roberto ou a Renan? Well, that's a really interesting question. I think that they mainly wanted to support the agenda of the liberation movements. Essa é uma pergunta realmente interessante. Eu acho que a principal motivação dos soviéticos era apoiar a agenda dos movimentos de libertação. Eles tentaram entender a política interna africana e os vários conflitos entre a FNLA, o MPLA e a UNITA em Angola, por exemplo. E muitas vezes os soviéticos queriam que esses grupos se unissem numa frente comum. Só que esses grupos não tinham um rumo estratégico sobre a política interna africana. Mas é verdade que a política soviética era apoiar apenas um movimento de libertação. Posição essa que
depois foi também adotada por países africanos e depois em várias conferências de solidariedade. Os soviéticos quiseram sempre apoiar apenas um movimento de libertação e muitas vezes pressionaram os grupos para que se unissem, umas vezes com sucesso e outras não. Que influência é que este apoio soviético a estes movimentos de libertação, que influência é que teve depois do 25 de Abril e nas guerras civis que se viveram em Angola e em Moçambique? Well, overall, of course, I would say that Soviet support, on one hand, it helped. Eu acho que o apoio soviético foi muito importante para o colapso do Império Português em África, porque houve uma enorme pressão militar, especialmente na Guiné-Bissau, quando o PAIGC recebeu os mísseis Terra-ar soviéticos Strela. Isso influenciou e levou ao fim do colonialismo português em África. A weapon, Strela weapon that it kind of influenced or pushed for the end of Portuguese colonial rule. As for the civil wars that happened, quanto às guerras civis que aconteceram depois, é claro que até um certo ponto o apoio soviético internacionalizou esses conflitos, uma vez que os soviéticos e também os cubanos estavam envolvidos. Isso levou ao envolvimento de outros atores internacionais, como a África do Sul, no caso de Angola, e também os Estados Unidos. O mesmo aconteceu em Moçambique, foi complexo. Por um lado, contribuiu para o fim do colonialismo português em África e, por outro, internacionalizou esses conflitos, envolvendo atores internacionais diferentes que acreditavam que estava em curso um plano comunista para dominar a África. Led or contributed to the end of colonial rule, but also it internationalized these conflicts, drawing in different international actors who believed that this was sort of a communist plot, right, to dominate Africa. Teria sido possível os movimentos de libertação combaterem o Estado português sem o apoio da União Soviética? I think that would be very difficult to do. Acho que isso seria muito difícil, porque Portugal era membro da NATO e tinha acesso a armamento muito sofisticado dos Estados Unidos e de outros países da NATO. From the United States and other NATO partners. Os movimentos recebiam ajuda da China, de Cuba e de países da Europa de Leste que forneciam armas e treino militar. Eu acho que o apoio dos países socialistas foi essencial. Seria muito difícil exercer pressão militar sem esse apoio. I think the support of the socialist countries was, of course, essential, and it would be very difficult to put pressure militarily without such support. But of course, solidarity with liberation movements was international, and there were a solidariedade com os movimentos de libertação foi internacional e havia grupos em todo o mundo, incluindo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a fornecerem ajuda humanitária e ajuda médica. Mas a componente militar era soviética. Por exemplo, o maior campo de treino para as guerrilhas estava localizado em Prvalny, na Crimeia Soviética. Centenas e centenas de guerrilheiros foram ali treinados. Eu acho que 40% das forças armadas do PAIGC foram treinadas na União Soviética antes do fim da Guerra Colonial. They were trained there, so I think 40% of the PAIGC armed forces were trained in the Soviet Union before the end of the colonial war. Thank you very much. Thank you. Natalia Telepneva, autora de Libertação e Guerra Fria, a União Soviética e o colapso do Império Português em África, 1961-1975. Uma edição da Imprensa de História Contemporânea do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Entrevista de José Manuel Rosendo.